Eu quero passar para um tema aqui, porque enquanto nós estamos conversando, o plenário da primeira turma, plenário virtual da primeira turma, aprovou por unanimidade a decisão do Moraes, ou seja, o Moraes continua sendo respaldado, né, pelos seus colegas. Eu imaginei até que o Fux fosse votar contra, mas não. Votou a favor, fez uma ressalva, aliás, mandei para a produção, puder subir. Já está aqui na tela? Olha o voto do Fux aqui, olha o tamanho do voto do Fux, Marquese e André Marcília. Acompanha o ministro, relator, com as ressalvas de que a decisão referendada não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, em obediência aos cânones do devido processo legal e do contraditório, salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão, com manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Ademais, tratando-se de tutela provisória, reservam-me o direito à reanálise da questão quando da apreciação do mérito. É como o voto. É o seguinte, eu concordo, discordando. Como é que é isso? Marquese, o que você acha dessa posição do Fux e o que deveria acontecer? É preciso que esse debate se dê no plenário físico, no plenário mesmo, né, com todos os 11 ministros. Como é que você avalia? Desde o início do processo, Cláudio, dos inquéritos, os demais ministros do STF assumiram o papel de empoderar o ministro Alexandre de Moraes. Eles utilizam o ministro Alexandre de Moraes como ponta de lança, mas ficam por trás dando sustentação. Quando eu fui censurado, eu acabei fazendo algo que não era muito recomendável por uma parte, mas eu, na qualidade de deputado, eu achava que tinha o direito de fazer isso, o dever de fazer isso, porque tinha jurado prometer a Constituição, que foi encaminhar uma cópia do processo da minha censura para todos os ministros. Eu queria que eles soubessem que eu sabia, inclusive para o meu ex-professor, professor Fachin, que foi meu professor na Federal do Paraná por 4 anos de Direito Civil. Eles espertos no sentido de que quando o negócio aperta, eles não aparecem muito. Quando o negócio aperta, não há sessão real, uma sessão virtual, por exemplo. Aí, de certa forma, eles fazem com que as suas biografias passem para a história menos arranhadas do que a biografia do ministro Alexandre de Moraes, mas eles também são partes indissociáveis desse ataque feito pelo Supremo Tribunal Federal aos direitos constitucionais brasileiros. E parte dos ministros sabe exatamente o que está fazendo e, na minha opinião, tem convicção de que está só escrevendo palavras que não fazem sentido para eles. Eles querem perseguir uma parte da população brasileira que não pensa como eles, né? Uma parte da população brasileira que tem valores de direita e eles querem perseguir e aí eles vão acabar indicando a justificação necessária para isso. Outra parte minoritária do Supremo Tribunal Federal tem um entendimento muito pobre sobre liberdade de expressão e democracia. Essa própria decisão do ministro Luiz Fux, por exemplo, não quer dizer absolutamente nada. Se não houver o direito da pessoa de falar algo que desagrade o outro, não existe liberdade de expressão. É simples assim. E como é que alguém pode, de alguma maneira, defender uma decisão como essa que nem permite a avaliação do discurso, porque ele proíbe o discurso imediatamente. Ele proíbe a expressão não só dos acusados de estarem cometendo irregularidade, como da população inteira do Brasil, que não pode se manifestar. A pessoa que quer falar sobre o Big Brother, a pessoa que quer namorar, a outra pessoa que quer vender algum produto pela internet, está proibido de falar. Como é que alguém pode, em sã consciência, defender uma decisão como essa? Então, infelizmente, Cláudio e André, nós temos hoje uma composição do Supremo Tribunal Federal que é muito ruim. Talvez seja a pior composição da história do Brasil, talvez seja a pior composição de uma Suprema Corte no mundo. Isso vai ter um prejuízo muito grande para o Brasil. Isso tem um prejuízo na impossibilidade de controlar as ações do governo, na impossibilidade das pessoas discutirem ideias e evoluírem com o pensamento do outro, né? O medo que isso vai gerar na população já está gerando, também tem um efeito nocivo muito grande. Os jovens talentosos brasileiros, aqueles que querem viver num país livre,
vão, mais do que nunca, tentar ir embora do Brasil. Veja o tamanho do dano que um tipo de decisão dessa causa e de um tipo de composição do Supremo como essa causa. É impressionante, né, Marcília, a normalização, como está citando aqui o Marquesi. Você tem uma normalização da censura. Quer dizer, o próprio ministro acha que está fazendo ressalva, né? Ele diz aqui, ressalvadas, mas quando ele vai descrever a ressalva, ele simplesmente está dizendo o seguinte, ó, quem falar algo que nós consideramos ilegal, né? É isso que ele está falando, ilegal, irregular, incitação a A, B ou C. É claro que aqui a gente aqui está discutindo o mérito, né? Nós aqui já nos antecipamos. Eu acho até curioso que eles não se debrucem sobre o mérito de uma questão tão relevante. Quer dizer, tudo bem você bloquear uma rede e atingir terceiros, milhões de pessoas que não tem absolutamente nada a ver com a questiúncula jurídica, né, entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes? Olha, Dantas, muito bem, eles foram lá, não colocaram representante, maravilha. Agora, o que você acha de um judiciário? Vamos lá, vamos pensar aqui na padaria. Então, chega ali na padaria da esquina, eles cometem uma irregularidade, descumprem uma multa, não agem conforme esperado, não colocam o código do consumidor em cima da mesa, como a lei exige. Aí eu vou lá, pego uma marreta e destruo a padaria. Falo, bom, agora cumpre. Faz algum sentido? É o que o STF fez. Ele pegou uma marreta e mandou a empresa embora. Agora, qual é o estímulo que ela vai ter para cumprir decisão, tendo ido embora? Então, é totalmente desproporcional. O problema aqui não é se a ordem era legal, não era legal, se o Musk podia ou não podia agir assim. A questão é que a reação de uma corte não pode ser totalmente desproporcional como foi. Os ministros estão lá, é exigido deles que tenham um mínimo de cautela e prudência. Como é que eu chego para você e falo assim, olha, eu quero muito que você cumpra uma ordem judicial, que é a de você me entregar a sua carteira. Então eu chego para você, Dantas, e falo isso, ó, você tem que entregar a minha carteira. Aí você fala, não te entrego a minha carteira. Aí eu pego você e ponho numa masmorra. Quer dizer, é mais ou menos isso. A desproporcionalidade aqui faz com que a ordem seja certa, seja errada, nada importa mais, mas a desproporcionalidade da reação do STF é que torna a ordem completamente ilegal. Ilegal porque é desproporcional, porque é irrazoável. E é desproporcional e é irrazoável, consequência, a censura, censória. A censura, ela tem na sua natureza justamente essas características, a irrazoabilidade e a desproporcionalidade. É com isso que nós estamos lidando. Bom, quando o ministro Fux nem entra nesse assunto, isso não é à toa. Não entra porque não tem como entrar. Não entra porque se entrar vai ter que enfrentar isso que eu estou dizendo. E eles não vão fazer isso. E eles não vão fazer isso porque eles não podem fazer isso e ao mesmo tempo se comportarem de forma jurídica. Porque essa não é uma decisão jurídica. A desproporcionalidade mostra que a decisão é política, que eles estão ali rivalizando para ver quem manda mais. Quem manda mais? O STF ou o Musk? É isso que está em jogo. Quem acelera a moto com mais força, quem dá o grau, não é isso que os jovens fazem hoje em dia? Dá o grau mais forte, quem ganha o racha. Veja, é a motociata do Moraes, né? Essa é a motociata do Moraes. É a motociata do Moraes. Quer dizer, é sobre isso que estamos falando, uma disputa de poder. E disputa de poder é algo que não se faz com tribunais e nem em tribunais. Ah, mas o Musk que começou, não importa, o Musk tem uma empresa. O STF ele não está lá em nome de valores pessoais. Eles não têm nenhum poder senão em razão da Constituição, e a Constituição está lá em razão de nós. Eles estão lá agindo em nome do interesse público. Eles estão lá falando em nosso nome. Como é que isso pode ter se tornado uma disputa de poder? E aí depois o Fux vem e dá sobre a questão que é a aberração número 2, que é a gente ter uma multa, uma sanção que extrapola as partes do processo, que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Porque se existir, Dantas, então amanhã o Joaquim, a Burger King briga com o McDonald's e eu sou punido. Nem sei, porque eu passei na rua, na frente. Quer dizer, é um absurdo isso. E aí pode banir os dois.